Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta vídeo 51 de Aprendendo Mais, a Armadura de Deus. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, texto bíblico de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. Item 3, Paulo na prisão. Item 4, as armas e suas funções, a primeira abordagem sobre a armadura. Nesse estudo nós vamos fazer duas abordagens sobre a armadura de Deus. Nós vamos ver a armadura de Deus sobre duas perspectivas diferentes. 4.1, cinto. 4.2, couraça. 4.3, sandálias. 4.4, escudo. 4.5, capacete. 4.6, espada. São as armas da armadura de Deus. Item 5, revestidos do Senhor Jesus. Essa é a segunda abordagem. 5.1, o cinto da verdade. 5.2, a couraça da justiça. 5.3, as sandálias do evangelho da paz. 5.4, o escudo da fé. 5.5, o capacete da salvação. 5.6, a espada do Espírito. Item 6, o cuidado de Deus. Item 7, o nosso inimigo é espiritual. Item 8, conclusão. Item 9, quadro resumo do estudo. Item 1, introdução. Neste vídeo nós faremos um estudo a respeito da armadura de Deus, sobre a qual o apóstolo Paulo nos ensinou em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. Esse estudo será dividido em duas abordagens diferentes a respeito do assunto. A primeira abordagem sobre a armadura será feita em relação às armas e sua utilização para as nossas vidas espirituais. A segunda abordagem será a respeito da necessidade de nos revestirmos de Jesus Cristo. Nessa perspectiva, quando estivermos revestidos do Senhor, como disse Paulo, estaremos também revestidos da armadura de Deus. Item 2, texto bíblico de Efésios, capítulo 6, versículos 10 a 20. O texto bíblico diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Item 3, Paulo na prisão. No texto bíblico lido, nós vemos que Deus nos proporcionou uma armadura diferente. Paulo nos exorta para que nós nos revistamos de toda a armadura de Deus, que é uma armadura espiritual. Quando ele escreveu a epístola aos Efésios, estava preso na cidade de Roma.
Comentaristas contextualizam que quando estava na prisão, Paulo observava as vestimentas que compunham a armadura de um soldado romano e começou a fazer aplicações dessas vestimentas e armas em um plano espiritual. Foi nesse contexto, em uma prisão, que Paulo escreveu aos Efésios sobre a armadura de Deus. Item 4. As armas e suas funções. Primeira abordagem. Na armadura de Deus encontrada no texto de Efésios capítulo 6, nos são apresentadas 6 armas: cinto, couraça, sandálias, escudo, capacete, espada. Veremos a seguir a respeito das utilidades de cada uma dessas armas na armadura de um soldado romano. No mesmo comentário, faremos as devidas aplicações para a armadura espiritual da qual devemos nos revestir. Item 4.1 Cinto. Servia como suporte para a espada e prendia as roupas à cintura. O número de cinturões variava de 1 a 3. Também protegia contra os golpes baixos. No plano espiritual, a mentira é um potente golpe baixo do inimigo contra nossas vidas. Por isso devemos nos cingir, ou seja, nos vestir com o cinturão da verdade. Cingir-se com a verdade é nos cobrirmos com a verdade, de modo que a mentira não seja encontrada em nós. Item 4.2 Couraça. Era feita de metal ou couro. Era colocada sobre o peito e abdômen do soldado para proteger os órgãos vitais, proteger o peito e o coração. Um dos órgãos vitais que o inimigo mais ataca é o nosso coração. Em Provérbios capítulo 4, versículo 13, está escrito que devemos guardar o nosso coração, que é a fonte de nossas emoções, sentimentos, mente, consciência. Devemos amar a Deus de todo o coração. Se o inimigo conseguir atingir o nosso coração, ou seja, a nossa mente, emoções, sentimentos, consciência, todas essas funções podem ficar comprometidas. O coração que ama a Deus faz a vontade dele. Devemos vestir a couraça da justiça, vivendo de acordo com a palavra de Deus, fazendo o que é justo diante de Deus. 4.3 Sandália. As sandálias dos soldados romanos possuíam cravos nas solas que ajudavam na estabilidade dos passos e impedia que eles escorregassem, dando-lhes, assim, segurança. Em nossa missão também devemos calçar sandálias que nos ajudem a andar em segurança na missão de resgatar vidas para o Senhor Jesus. Paulo nos ensina que devemos calçar as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Devemos meditar em Isaías capítulo 52, versículo 7. O texto bíblico diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Item 4.4 Escudo. É uma arma de extrema importância contra o inimigo. O escudo do soldado romano era um prato gigante que protegia boa parte do corpo. Assim também é o escudo da fé. Ele fecha as brechas para que o inimigo não nos atinja. Os dardos inflamados do maligno, como os dardos da dúvida, do medo, da desconfiança, da impaciência, da rebeldia, da mentira, não nos atingirão se nós utilizarmos o escudo da fé que o Senhor nos deu. Se a dúvida entrar em nosso coração, ficaremos desanimados. Por meio da oração teremos forças para levantarmos o escudo da fé e nos proteger.
Vamos fechar as brechas e apagar os dardos inflamados do maligno pela fé e oração. Vamos fechar as brechas e apagar os dardos inflamados do maligno pela fé e oração. Item 4.5. O capacete. Servia para proteger a cabeça do soldado romano. Sabemos que o comando do corpo está na cabeça. Se tivermos a cabeça atingida, o funcionamento do corpo ficará comprometido. Se a nossa mente for atingida, podemos até mesmo questionar a Deus e a sua palavra. Golias estava com a sua armadura completa, mas mesmo assim foi atingido na testa, porque estava confiando na armadura do homem, estava confiando em seu braço forte, em sua capacidade de lutar, pois era grande guerreiro. O capacete da salvação te protegerá e te impedirá de ser atingido pela dúvida, pelo medo e até mesmo por falsas doutrinas que negam as verdades do Evangelho. Efésios capítulo 4, versículos 14 a 16. 4.6. Espada. A espada era uma arma de ataque, geralmente feita de bronze. Havia dois tipos de espada, a mais longa e a mais curta, geralmente utilizada pelos gladiadores. Esses homens, soldados e gladiadores, possuíam grande habilidade no seu manuseio. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma arma de ataque contra o inimigo, pois ela nos alimenta, nos ensina, nos fortalece. É lâmpada para os nossos pés e martelo que quebra a pedra. Devemos saber manejar bem a palavra de Deus, como Paulo disse a Timóteo. O texto bíblico diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Observação: a espada do Espírito é a palavra de Deus. Observações. Número 1. O bom funcionamento da armadura de Deus é garantida quando nós oramos no Espírito em todo o tempo. Efésios capítulo 6, versículo 18. Por meio da oração, nós vamos manter as nossas armaduras lubrificadas e em condições de uso. Paulo nos deu um conselho muito importante, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. O texto bíblico diz assim: orai sem cessar. Número 2. Além de servos, filhos de Deus e herdeiros, somos também soldados de Cristo. O objetivo da armadura de Deus é defender-se dos ataques do inimigo e também contra-atacar se opondo às suas investidas. Por causa disso, a armadura de Deus possui as armas de defesa e de ataque. 3. Além das armas mencionadas na armadura de Deus, Paulo dá uma forte ênfase na prática constante da oração e da vigilância. Entendemos que, por meio da oração, buscaremos de Deus todas as habilidades espirituais para enfrentar o inimigo espiritual de nossas almas. O texto bíblico diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Nesse versículo, Paulo diz que ele é embaixador em cadeias, porque ele estava preso. Ele estava preso em Roma, por isso que ele diz que ele é embaixador em cadeias. Item 5. Revestidos do Senhor Jesus Cristo.
Segunda abordagem. Na segunda abordagem, nós nos basearemos em Gálatas capítulo 3, versículo 27. O texto bíblico diz assim: pois todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Baseado nesse texto bíblico, todos que creram no Evangelho, se arrependeram e foram batizados em Cristo, foram revestidos de Cristo. Nessa perspectiva, com um olhar espiritual, podemos entender que o Senhor Jesus Cristo é a nossa armadura de Deus. Por causa disso estaremos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, como disse Paulo em Efésios capítulo 6, versículo 10. Item 6. Jesus é a armadura de Deus. Faremos a seguir uma relação entre Jesus e as armaduras e as armas da armadura de Deus, que foram estudadas anteriormente. Fique atento à relação de cada uma delas com a pessoa de Jesus Cristo. 6.1. O cinto da verdade. A primeira aplicação que faremos está relacionada à verdade. Paulo disse: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Em João 14,6, Jesus disse que ele é a verdade. O texto bíblico diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aplicação: Jesus é o nosso cinturão da verdade. 5.2. A couraça da justiça. A segunda aplicação está relacionada à justiça. Paulo disse: vestindo-vos da couraça da justiça. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 está escrito: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Aplicação: Jesus é a nossa couraça da justiça. 5.3. A sandália do Evangelho da Paz. A terceira aplicação está relacionada ao Evangelho da Paz. Paulo disse: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Em Mateus capítulo 4, versículo 7 está escrito: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Em Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15 está escrito: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Aplicação: calçar a sandália do Evangelho da Paz significa que devemos fazer o ide de Jesus. Jesus é o Evangelho da Paz. Jesus é a boa nova da salvação. Item 5.4. O escudo da fé. A quarta aplicação está relacionada ao escudo da fé. Paulo disse: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2 está escrito: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Aplicação: Jesus é o autor da fé. Jesus é o nosso escudo da fé. Item 5.5. O capacete da salvação. A quinta aplicação está relacionada ao capacete da salvação. Paulo disse: tomai também o capacete da salvação. Em Hebreus capítulo 2, versículos 9 e 10 está escrito: vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles.
Aplicação: Jesus é o autor da salvação. Ele é o nosso capacete da salvação. Podemos considerar aqui o fato de termos a mente de Cristo, que é blindada com os seus valores ensinados no Evangelho. Observação: a Bíblia nos deixa bem claro que não existe outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Quem rejeita Jesus rejeita o único caminho que nos leva ao Pai. Em Atos capítulo 4, versículos 11 e 12, Pedro nos deixa um importante ensinamento a respeito do fato de Jesus ser a condição sine qua non para que todo homem seja salvo. O texto bíblico diz assim: este Jesus é pedra, rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Item 5.6, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A sexta aplicação está relacionada à espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo disse: tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1 e depois no versículo 14, nos fala que Jesus é o Verbo. O texto bíblico diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 13 está escrito: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Aplicação: Jesus é a palavra de Deus que está viva em nós. Observação sobre a segunda abordagem. Agora ficou mais fácil entender que ao nos revestirmos do Senhor Jesus, estaremos revestidos da armadura de Deus. De acordo com essa abordagem, Jesus é o nosso cinto da verdade, a nossa couraça da justiça, a nossa sandália da preparação do Evangelho de Deus, o nosso escudo da fé, o nosso capacete da salvação e a nossa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sob a óptica dessa abordagem, se estivermos revestidos do Senhor Jesus Cristo, como nos ensinou Paulo, estaremos também revestidos da armadura de Deus. Item 6. O cuidado de Deus. Todo cristão precisa entender que uma batalha espiritual é travada constantemente nas regiões celestiais. Por esse motivo, Deus nos concedeu uma poderosa armadura espiritual que nos habilitará a sermos vencedores no dia mau e, depois disso, ainda permaneceremos inabaláveis. Na primeira abordagem, vimos as poderosas armas que Deus nos concedeu para enfrentarmos o nosso inimigo espiritual. Na segunda abordagem, o entendimento é que, se estivermos em Cristo, estaremos revestidos da armadura de Deus, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O importante de tudo isso é entendermos o cuidado de Deus para com a vida de cada um de seus filhos amados, que são advertidos pelo apóstolo Paulo que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Dessa forma, venceremos as hostes espirituais da maldade que vêm contra nós. Item 7. O nosso inimigo é espiritual. Deus não deseja que enfrentemos as lutas e os problemas sozinhos. Nós devemos depender do seu poder. Não significa que nós vamos nos despojar da armadura e não vamos fazer nada, mas significa que tudo que fizermos será no Senhor.
Ele vai nos acrescentar aquilo que faltar. Devemos sempre nos revestir da armadura de Deus, conscientes de que o inimigo de nossas almas é espiritual, mas também pode usar as circunstâncias do dia a dia para nos atingir. Como nos ensinou Pedro, devemos estar sóbrios e vigilantes, pois o diabo está ao nosso derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. As batalhas espirituais são invisíveis e muitas vezes envolvem pessoas do nosso convívio. Precisamos pedir a Deus o discernimento a respeito dos acontecimentos ao nosso redor. Precisamos perceber onde, quando e como o mundo espiritual atua contra nós, e assim seremos capazes de ter atitudes efetivas para desarmar as armadilhas do diabo contra nós. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, Paulo nos fala a respeito disso. O texto bíblico diz assim: porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Item 8. Conclusão. O estudo de hoje nos apresentou as armas espirituais que compõem a armadura de Deus. É importante entendermos que as batalhas espirituais que travamos como soldados de Cristo não são travadas com forças e armas naturais, mas sim com armas espirituais que são potencializadas pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Paulo nos deu o exemplo quando usou o conhecimento que ele tinha a respeito de Jesus Cristo para enfrentar todo o engano e sofisma que tentam impedir que a luz do Evangelho resplandeça nos corações daqueles que ainda não se decidiram por Jesus. Por meio do agir do Espírito Santo, a pregação da palavra de Deus é poderosa para quebrar e destruir todas as fortalezas do diabo que se opõem ao pleno conhecimento de Jesus Cristo e de sua obra redentora na cruz do Calvário. É necessário que você entenda o grande erro de se confundir a pregação da mensagem da cruz com religião. A mensagem da cruz nos revela que Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador, se fez homem para morrer por nós na cruz. Ele morreu uma morte vicária e expiatória. Vicária porque foi substitutiva, ou seja, Jesus morreu em nosso lugar, e expiatória porque um preço foi pago, e o preço foi o seu sofrimento e derramamento do seu sangue para pagar a culpa dos nossos pecados. Por isso é necessário que você entenda que não se trata de religião, mas se trata da necessidade de você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, recebendo-o como seu único Senhor e suficiente Salvador. Não deixe para amanhã a decisão mais importante de sua vida, pois ela definirá o seu destino eterno. Lembre-se de que você tem a liberdade de escolha e de decisão, e isso faz com que você seja o único responsável pelo seu destino eterno, o céu ou o inferno. Hoje é o dia sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Decida-se hoje, pois amanhã poderá ser tarde demais. Se você deseja aceitar Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, faça essa oração de confissão agora. Não confunda a pregação da mensagem do Evangelho com religião. Ninguém está te convidando a mudar de religião. Estamos te convidando a entender que somente em Jesus Cristo você tem a salvação. Somente em Jesus Cristo você terá a vida eterna. Faça essa oração. Senhor Jesus Cristo, neste momento eu te recebo em minha vida como meu único Senhor e suficiente Salvador. Reconheço que o Senhor morreu em meu lugar na cruz do Calvário para pagar a culpa dos meus pecados. Por causa disso eu te peço o perdão e te peço que o Espírito Santo entre em minha vida para me conduzir em teu caminho.
Abra o meu entendimento para compreender as Escrituras e crer no Senhor, assim como está escrito nelas. Faz morada em mim e me conduz à vida eterna. Eu te declaro como meu Senhor e como meu único e suficiente Salvador. Amém. Item 9, quadro resumo do estudo. Vamos fazer uma breve revisão do estudo de hoje. Vai ajudar a fixar as informações. Item 1, introdução. Apresentação das duas abordagens sobre a armadura de Deus. No item 2, leitura do texto bíblico de Efésios capítulo 6, versículos 10 a 20. No item 3, Paulo na prisão. Muitos contextualizam que Paulo estava observando os soldados romanos vestidos com suas armaduras, e nesse contexto ele escreveu sobre a armadura de Deus. Paulo estava preso em Roma quando escreveu a epístola aos Efésios, por isso ele disse que ele era embaixador em cadeias. O que é um embaixador? Embaixador é aquele que representa uma nação em outro país. Paulo era o embaixador do Evangelho. Ele representava o Evangelho, só que ele estava preso, ele estava em cadeias. Ele era um representante do Evangelho em cadeias, preso em Roma. Item 4. As armas e suas funções. A primeira abordagem: cinto, couraça, sandália, escudo, capacete e espada. Observação: o bom funcionamento da armadura de Deus é garantida quando nós oramos no Espírito em todo o tempo, aquilo que nós falamos. A armadura de Deus, ela é potencializada pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Item 5. Revestidos do Senhor Jesus Cristo. É a segunda abordagem. Jesus é a nossa armadura de Deus, porque Jesus é a verdade, é a justiça, pregou e nos enviou para pregar o Evangelho, é o autor da fé, é o autor da salvação. Nossas mentes são protegidas porque temos a mente de Cristo. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo de Deus. Então, quando estamos revestidos do Senhor Jesus, estamos blindados com a armadura de Deus. Item 6, o cuidado de Deus. Deus sabe que o nosso inimigo é espiritual e perigoso. Por isso nos concedeu uma poderosa armadura espiritual que nos habilitará a vencer suas investidas contra nós. Devemos vigiar e orar, e sempre auxiliados pelo Espírito Santo, seremos mais que vencedores em Jesus. A promessa é: aquele que é de Deus, o maligno não o toca. Item 7. O nosso inimigo é espiritual. O inimigo usa circunstâncias do dia a dia para nos atingir. Pedro nos ensina que devemos ser sóbrios e vigilantes. As batalhas espirituais são invisíveis e muitas vezes envolvem pessoas do nosso convívio. Precisamos pedir a Deus o discernimento a respeito dos acontecimentos ao nosso redor. Novamente, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, é um versículo muito importante. Interessante até mesmo a gente decorar esse versículo, porque as armas de nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que profundo esse versículo. Esse versículo nos proporciona um profundo estudo. Item 8. Conclusão. Considerações finais sobre as armas espirituais da armadura de Deus. Temos um inimigo espiritual e perigoso. Deus nos habilita para vencer suas investidas. Armas espirituais são potencializadas pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Não confundir a mensagem da cruz com religião. A obra vicária, ou seja, a obra substitutiva de Jesus na cruz do Calvário, ele morreu em nosso lugar, e obra expiatória, porque um preço foi pago, e o preço foi a sua humilhação, o seu sangue derramado na cruz por nós. A obra vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário, sofrimento e sangue derramado.
Hoje é o dia de tomar a decisão mais importante de sua vida. Você é o responsável pelo seu destino eterno. Quem rejeita Jesus, rejeita o único modo provido por Deus para que o homem seja salvo. Não haverá chance de arrependimento e de perdão após a morte. Entenda isto. Entenda que depois que você morrer, você não terá mais chance de salvação. Você não terá mais chance de arrependimento, de arrepender dos seus pecados. Não há chance de arrependimento, não há chance de conserto com Deus depois da morte. A morte sela o destino eterno da pessoa. Importante entender isto. Jesus saiu do espiritual, saiu do céu, ele deixou o trono de Deus. Jesus saiu do espiritual, se fez homem e veio ao mundo físico para realizar a obra da salvação. A salvação está aqui, neste mundo, enquanto você tem oportunidade para se render a Cristo. Quando você morrer, você vai passar para o plano espiritual. E então a sua oportunidade de salvação não existirá mais, pois ela está aqui, no mundo físico e material. Cuidado com os sofismas, com os enganos que dizem que depois da morte há chance de perdão de pecados e há chance para a salvação. Essa é uma mentira do diabo. É uma mentira do diabo que leva o homem a acreditar que depois que ele morrer, ele vai ter chance de ter o seu pecado purgado, perdoado, que ele vai receber perdão de Deus. Se Jesus veio ao mundo para fazer a obra de salvação aqui, e aqui que ela está, então, quando eu for para um plano espiritual, quando eu sair do corpo, a minha alma for para a vida eterna, eu tenho que levar a salvação comigo. Como eu faço isso? Reconhecendo que Jesus morreu na cruz para me salvar, reconhecendo que eu sou um pecador perdido, reconhecendo que eu não sou nada sem Jesus, que é somente pela graça e pela misericórdia de Deus, que está em Jesus Cristo, é que eu tenho a vida eterna. E se nós rejeitarmos Jesus Cristo, nós estaremos rejeitando o único modo, a única provisão de Deus para que o homem seja salvo. Deus proveu o plano da salvação por meio da morte vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário. Desculpe-me até estar prolongando neste momento, mas é importante você entender isso. É importante você entender que você precisa tomar a decisão e aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. Pedir a Deus que o Espírito Santo entre em tua vida. Pedir a Deus que você seja uma nova criatura, que agora você tenha a mente de Cristo para fazer a vontade de Deus, para ter o entendimento das Escrituras, para se render verdadeiramente ao Senhor. Porque enquanto você está vivo, você tem chance de salvação. Mas se você partir para a eternidade sem tomar a decisão de receber Jesus como seu Senhor e Salvador, você estará perdido. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Você é o responsável pelo seu destino eterno. Renda-se e se entregue a Jesus. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.